Mudança nas regras do Itaú e Bradesco dificultam o crédito imobiliário. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o que foi que mudou nesses dois bancos, o que está acontecendo com os bancos, qual as mudanças que acontecem com o Itaú e com o Bradesco, e tu precisa saber disso. Por quê? Porque provavelmente é muito possível que tu tenha algum cliente que tenha financiamento nesses bancos e eles têm que finalizar esses processos, porque a mudança é o seguinte: o Itaú, ele fez uma mudança importante dizendo o quê? Antes o Itaú financiava até 90% do valor do imóvel e agora isso não acontece mais. O que o Itaú fez? O Itaú separou o cara que é personalité, o cara que é Uniclass. Personalité, renda acima de 15 mil reais. Uniclass, renda, se não me engano, acima de 4 ou um pouquinho mais. Aí quem atua mais com o Itaú vai poder dizer aqui. E o varejo, que são os clientes que muitas vezes ou não são correntistas ou o cara não está em nenhuma carteira de crédito. O cara abriu conta, mas não entrou em lugar nenhum lá, né? Que é o varejo, é o cliente que é menos interessante. O que eles fizeram? Primeiro eles fizeram um anúncio dizendo que ia cair para 60% crédito, o pessoal ficou apavorado, mas o que mudou? O Personalité e o Uniclass, eles ficaram com 80% de LTV e o varejo, esse aqui, ficou com 60%. Então, caiu de 90% para 80%, né? Antes tinha essa possibilidade de fazer até 80%, agora até 90%, agora só 80%, que ainda é mais do que, por exemplo, alguns bancos, como a Caixa, que ainda está em 70%, e que é a notícia que eu vou trazer que é do Bradesco. E além disso, ela subiu a taxa de juros. Aqui, pessoal, subiu bastante, viu? Para o cara que é varejo, foi lá para 13,69. O Itaú, ele disse, olha, eu não quero trabalhar com um cliente que não é meu cliente, que não é correntista, que não é, por exemplo, os clientes que estão na minha base, os clientes que me dão lucro, né? Esses dois aqui a gente vai ter taxa a partir de 12,19%. Olha só, né? Enquanto a Caixa oferece 10,39, eles oferecendo 12. Então, uma taxa bem mais alta. O Itaú dizendo mais ou menos assim, olha, esse ano a gente emprestou bastante no mercado imobiliário até aqui, mas as novas regras são essas em função da Selic alta. E o que o Bradesco fez? Então, essas são as mudanças que a gente teve no Itaú. E o Bradesco? O que o Bradesco fez? O Bradesco anunciou o seguinte, esse foi mais impactante talvez. Não houve mudança nas taxas, porém, o que aconteceu com o Bradesco? Ele anunciou que o LTV, que é também quanto que a pessoa pode financiar, ficou em 70% ou 65% mais 5%. Vou explicar para vocês agora isso aqui. Mas é um movimento que há muito tempo não acontecia dentro lá do Bradesco, por exemplo. Financiar no máximo 70% do valor do imóvel, como é na Caixa em algumas operações, né? A Caixa tem operações que financia 70%, mas também para empreendimentos Caixa tem operações com 80% e com 90%. O Bradesco, para todas as operações aqui, 70%, o que significa isso? 30% de entrada e 70% financiado. Ou, se o cliente, por exemplo, quiser financiar as custas, ele pode financiar 5% de custas. O que é custas, Murilo? É os documentos. Só que aí, se ele incluir as custas, ele tem que reduzir o financiamento para 65% e dar 35% de entrada. Ou seja, no fringir dos ovos, o LTV vai para 70%. Murilo, por que isso está acontecendo? Por que os bancos estão restringindo? Bom, a gente com um aumento de Selic, batendo aí Selic em 2025 próximo aos 15% ao ano, e os bancos oferecendo taxa de 12%, mais ou menos, né? A Caixa oferecendo 10%. Então, isso mostra que o mercado imobiliário, né, para o banco, ele não está super atrativo. Os bancos ainda continuam emprestando e não cessam, porque o mercado imobiliário é a porta de entrada. Então o cara muitas vezes pega o crédito, mas ele faz outros produtos e aquilo ali sim rentabiliza o banco. Mas ofertar crédito de uma maneira exponencial, como era antes, com a Selic mais baixa, onde o banco tinha uma lucratividade alta com o crédito imobiliário, hoje eles não têm mais. Por enquanto, a taxa Selic estiver alta, eles não têm. Então, esses bancos, eles, claro, pensam no longo prazo, pensam nos clientes, mas esse, né, movimento é um movimento de dar uma freada hoje no crédito imobiliário, principalmente nessa linha do SBPE, onde a renda fixa impacta muito e a Selic impacta muito. Então, esses bancos estão nesse movimento. O que eu posso trazer para vocês que é muito importante? A Caixa já vem num movimento um pouco contrário a isso. Em breve eu vou trazer alguns vídeos aqui mostrando alguns movimentos que a Caixa fez em 2025, mostrando uma abertura frente a 2024.
Olha só, a Caixa freou em 2024, mas agora ela dá um sprint aí e provavelmente nesse ano os bancos privados dão uma recuada e a Caixa dá uma avançada e deve ganhar market share. A gente vai falar sobre isso. Entendeu o que mudou no Bradesco? Entendeu o que mudou no Itaú? É importante vocês saberem isso para na hora de pegar os clientes de vocês saberem como direcionar. Muito cliente é correntista, pô, quero fazer no meu banco, quero fazer no Bradesco, mas está 70%, talvez tenha que fazer em outro lugar. Ou se a taxa está 13%, por exemplo, no Itaú, ou está 12%, talvez tu tenha que levar para a Caixa. Então é importantíssimo tu entender disso aqui para que o teu jogo mude, para que tu não perca mais negócio no mercado imobiliário. E não adianta. Corretor e correspondente que entende de financiamento imobiliário vende muito mais. Esse é meu slogan e é por isso que os meus alunos fazem negócio tanto com a Selic alta, tanto com a Selic baixa, porque eles encontram alternativas e é o que a gente precisa nesse momento.